O que seria de mim sem vocês? Porque eu não estou gravando mesmo, Faz é não. tempo que eu aviso, professor. Faz é tempo que eu aviso. Ah, então teu áudio estava desligado. Ei, Não, eu escrevi para não lhe interromper. mas não apareceu, não. Tem gente querendo entrar? Já entrou. Pois bem, continuando, está gravando, continuando. Então, quem foi, como vivia politicamente a cultura, os fatores sociais que influenciavam a pessoa ou as pessoas que resolveram criar a tendência pedagógica. Ok, saindo disso, o que é que essa tendência pedagógica significa para no processo do ensino-aprendizagem, que envolve quem? Que envolve todo o contexto, a começar pela instituição de ensino que vai receber tanto o docente quanto o discente, certo? Então, essa é uma questão, eu diria que isso aqui é a introdução daquilo que vai se fazer em cima de uma tendência pedagógica, tá? Então, pedagogia tradicional, o que é que ela pensa, como eu disse para vocês, né? O que é que vai no bojo dessa tendência, o que é que ela pretende criar, porque um aluno ele vai se submeter a uma tendência pedagógica, obviamente, ele vai receber todos os fluidos que dela sair, certo? E como é um processo de formação, eu pego a criança hoje lá num berço e vou entregá-la lá, carregando a bengalinha lá, pegando aqui da tenridade até a escancha-idade, né? Porque nós vivemos, né, da tenra à escancha-idade, e o que é que essa tendência tem para oferecer isso aí, né? Ela pretende pegar a criança no seu nascedouro e levá-la até a adultice, a sua vida profissional, com que fim, né? Com que fim? Uma outra coisa, essa tendência pedagógica vai formar que tipo de profissional? Vai formar que tipo de pessoa? Não é? Se as pessoas ficarem presas, por exemplo, a essa tendência tradicional, que ser humano teremos andando nas ruas de nossa cidade num futuro próximo? Ok? Então, todos esses elementos têm que estar presentes na hora que se fosse fazer uma crítica de uma tendência pedagógica. Uma outra coisa, como é que ela age? Ou seja, como é que é a prática dessa tendência? E, por fim, como eu já disse, qual é o fim, o produto que essa tendência pedagógica vai colocar nas ruas da sociedade, vai colocar na formação, porque não vai criar um homem, não vai criar uma mulher, não vai criar um ser humano, né? Que tipo, por exemplo, no bojo dessa tendência pedagógica, tem alguma coisa que prepare o homem, a mulher, por exemplo, para uma vida a dois, para a construção de uma família? Quais são as condições que esses dois terão para formar uma família, mais tarde vem um terceiro ser humano fazendo parte dessa família, esses dois terão condições de dar todas as orientações necessárias para aquela nova vida. Tudo isso sai da onde? Sai do bojo daquele contexto, ou melhor, daquela tendência pedagógica que me envolveu do meu nascedouro até esse momento que estou aqui compartilhando, certo? Então, a prioridade da teoria sobre a prática, precisa a gente eliminar exatamente essa doença, porque educar não é teoria apresentada para ser praticada, não é? Educar, guarde bem isso, educar é oferecer uma substância, um conteúdo para a vida em todos os seus quadrantes. Guarde isso. Eu não sou um repassador de notas, um repassador de notícias, um repassador de conteúdos. O professor tem que ser um trabalhador dos saberes, juntamente com quem está precisando para já os dois estarem no mesmo nível e a vida continuar, ok? Esse é o primeiro pontinho para a gente observar. Qual é a segunda? Subordinam a teoria, deixa eu colocar aqui a tela toda para ficar melhor, certo? Então, qual é a primeira? Primeira, tradicional. Aí vem a nova, pedagogia nova, surgiu exatamente com este nome, vocês depois vão saber por que a nova, e da mesma forma que apresentei aqui, o que é isso, o que pensa, como age e o que produz, né? Então, essa pedagogia nova, o que é? Por que ela surgiu? Quem foi seu criador? Qual o sistema que esse social, político, cultural, que o criador ou os criadores dessa tendência pedagógica estavam vivenciando? O que é que eles viram
de anormal, ou eu vou usar esse termo mesmo, de anormal na anterior para criar esta. O que é que eles pretendiam mudar? Qual era o foco deles? Então, quando vocês estiverem fazendo a análise crítica de vocês na tendência pedagógica, principalmente a que vocês irão trabalhar, é óbvio, pense nesses elementos aí, né? Você vai pegar, por exemplo, a tendência crítica dos conteúdos. Por que surgiu essa tendência pedagógica? Especificamente por esse nome. Não é? O que, que ela intentava fazer e o que é que ela pretendia oferecer. Então, nesse caso aqui, a pedagogia nova subordina a teoria à prática. Olha lá a primeira. Ó, o que é que ela faz? Prioridade à teoria sobre a prática. O que é que a nova faz? Subordinam a teoria à prática. Grande revolução no processo de ensino-aprendizagem, diga-se de passagem, né? Porque enquanto aqui, ó, prioridade à teoria sobre a prática. Então, não interessa o que você vai fazer, você precisa saber o que eu vou dizer. Em princípio, é isso aí, certo? Agora, subordina a teoria à prática. Então, o que é que vem primeiro? O que é que vem primeiro? A prática, que é o fator experimental, não é? Você, em sua vida profissional, você vai praticar uma profissão. É bom que se conheça a teoria, é bom, porque o que eu estou fazendo porque eu aprendi e tem que ser assim. Então, o produto é que está na frente aqui nesse fator ou nessa tendência pedagogia nova, certo? Por isso que vem uma grande revolução na tendência pedagógica, ok? O que é importante vocês observarem? É importante que dominemos as teorias, os teores destas duas colunas pedagógicas nas ciências naturais, vejamos, e na pedagogia, certo? Então, esses elementos, a essência destas duas colunas, elas precisam ser dominadas por nós, porque a partir delas, outras foram geradas. Aí você, no livro do Dermeval, por exemplo, ele trabalha isso bem explicitamente, tá? Uma coluna, outra coluna, né? E uma coluna, vamos imaginar que no futuro próximo a gente cria a terceira coluna, né? Que seria uma deixa interessante. Vocês vão observar que nas tendências pedagógicas tem coisas misturadas, né? Tem uma que está na outra lá, da mesma forma, um pouco mudada, porque toda a tendência pedagógica tem que ter um organograma, né? Segue um organograma. O que é o organograma? É como numa empresa, tem lá diretor, tem os seus assessores, tem tesouraria, tem um setor de compra, setor de venda, e etc, etc. Todos conectados para formar, cada um com a sua função, mas eles formam todo. Na tendência pedagógica, não é diferente. Inclusive, deixo aí até uma ideia para vocês, né? Na hora que vocês estiverem criando, tentem criar o organograma da tendência e vocês fazem o seguinte: no organograma existem as linhas cheias e as linhas pontilhadas, certo? As linhas cheias é aquilo que já existe. As linhas pontilhadas será aquilo que vocês pretendem inserir ou fazer as devidas mudanças. Pense nisso aí. For o caso, eu vou fazer aqui um desenho depois e mando para vocês mais ou menos como deve ser. Mas todos vocês sabem o que é um organograma e como é que ele se constrói, né? Ele se submete às determinações hierárquicas e não pode ser diferente. E, hierarquicamente, em um organograma educacional, o professor está na parte de cima, não é? O aluno está na parte de baixo. Isso não quer dizer que o aluno é um ser significante, não, porque ele é a matéria-prima, né? Ele é a peça principal do organograma. Então, a questão da ordem lá é simplesmente hierárquica. Por quê? Porque o professor veio primeiro. Então, é importante que dominemos estes teores das tendências pedagógicas, ok? Gente, até aí, tudo bem? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não. Então, continuemos. Tendências pedagógicas. Ó, temos as teorias do ensino e temos as teorias da aprendizagem. Ora, Deusmar, não é a mesma coisa, não? É não. Uma coisa é a teoria que ensina. Outra coisa é a teoria
que aprende, certo? Gera o processo de ensino-aprendizagem. Quando você soma esses dois elementos, aí forma todo esse complexo chamado ensino-aprendizagem. Eu tenho as teorias que trabalham diretamente no ensino e eu tenho as teorias que trabalham diretamente na aprendizagem, que seria exatamente o fazer ensino, né? Aquela velha deixa, o aprender aprendendo. Talvez eu traga aqui, num espaço que eu tenho certeza que vai dar tempo, vou trazer aqui para você mostrar aqui para vocês assim, um espelho dos 6 principais saberes, né? Que é aquele saber fazendo, saber fazendo. Tem um filósofo aí muito conhecido, que eu já me lembro o nome dele. Ele diz que o melhor professor do mundo é aquele que aprende antes de ensinar. E quando ele ensina, ele aprende. Se ele ensinar e não aprender, é porque ele não é um bom ensinante, né? Ele faz assim um jogo com essas palavras bem interessantes e bem rico. Já eu trago o nome para você, muito conhecidíssimo aí. Conhecido. Pois bem, tendências pedagógicas, teoria do ensino, teoria da aprendizagem. O que mais? Como ensina, como aprende. Como ensina, como aprende. Aí eu pergunto a vocês, professor, como é que o professor ensina? O que é que ele precisa ensinar? Quais são os elementos que ele precisa ter domínio, a começar dele mesmo, para que este primeiro passo aqui à esquerda tenha dele total domínio, que ele saiba mexer com todas essas peças de forma que ele mesmo se realize. Ele precisa primeiramente aprender, para depois entrar lá. Então, como é que vai aprender? Como é que eu vou ensinar? Como é que você vai aprender? Porque tem caminhos para isso, tá? Tem caminhos para isso. Inclusive, quando a gente trabalha com alunos do ensino básico, por exemplo, a gente sempre trabalhava com eles essa orientação. Como é que você faz para você aprender mais e melhor, né? Aí, como a gente tinha sempre uma psicóloga ao nosso lado, a gente pedia para ela criar aí um plano de ação para esse menino estudar, né? Aí a psicóloga ia lá, montava na segunda-feira, ele estuda pela manhã, por exemplo, ele chega em casa às 2, sai meio-dia do colégio, aí a partir das 14 horas, aí ela começava a montar um plano de estudo mediante as disciplinas que aquele aluno estava vendo naquele dia, né? Aí separava lá disciplinas, tempos, você não pode ficar estudando direto, né? A mente precisa de descanso, o físico precisa de descanso, o corpo precisa de descanso, e para que haja um bom rendimento, há de se saber como se deve estudar, porque senão a mente cansa e não vai conseguir ter nenhuma aprendizagem, certo? Então, como ensinar e como aprender. Esta dicotomia deve ser o pano de fundo da tendência pedagógica. Aí você pega tendência pedagógica tradicional, como é que ela ensina? O que ela ensina? Para que ela ensina? E eu que estou aqui sujeito às suas determinações, como é que eu vou aprender? Para que eu vou aprender? Né? E eu vou aprender isso que ela está me ensinando para fazer o quê? Né? Porque nós temos que saber, é uma previsão absolutamente urgente e emergente que a gente tem que criar. Né? Eu estou aprendendo isso para quê? Né? Obviamente, você está fazendo um curso de pedagogia. Você está tomando conhecimento dessa ciência chamada pedagogia. Você vai conhecer todos os meandros da pedagogia. Você tem que dominar todas as peças da pedagogia. Por quê? Porque quando você sair deste curso, né, terminar deste curso, uma sala de aula vai se abrir. Você vai entrar nesta sala de aula. Ali você vai encontrar dezenas de pessoas iguais a você, mas que ainda não chegaram ao saber que você chegou. E estas pessoas precisam de você. Então, o que é que você vai ter para ensinar? Como é que você vai ter que ensinar? Ao terminar, não tem plano de aula antigo, né? Os objetivos gerais, os objetivos específicos, né? O término desta aula, né? O que o aluno pretende responder com convicção, etc, etc. Não tem sempre isso? Tem sempre isso. Pois bem, é o todo da nossa disciplina, certo? Ok? Então, como ensinar e como aprender. Vamos, o próximo passo. Vejam bem, trajetória inicial da pedagogia no Brasil, certo? Eu vou fazer aqui uma pequena síntese, porque vocês já têm, inclusive, os vídeos, aquele panorama, pano de fundo ali, naquele tempo da Idade Média, né? 1000 anos de educação, vocês sabem muito bem
como é que foi, né, e como deveria ter sido se a situação sociocultural, etc., deixa para lá, não quero entrar nesse meandro, porque senão terá que tecer algumas críticas e não é o nosso caso aqui. Nosso caso aqui é criticar para construir, ok? Então vamos ver essa trajetória. Está aí, ó, concepção pedagógica tradicional religiosa, né, começou aí, olha o ano, ó, 1549 a 1759. Olha o tempo que durou esta concepção pedagógica. Vocês sabem, você pega esse tradicional, tente dominar todos os meandros desta tendência pedagógica e depois você vai fazer o seu ar crítico, pode até escrever alguma coisa, aí escreva um artigo, né? Vocês podem escrever TCC, vocês podem escolher uma tendência dessa aí, escrever um TCC, conversa aí com o seu orientador, o pessoal da coordenação. Eu gostaria de escrever, por exemplo, um TCC sobre as tendências pedagógicas antes disso, aí você pós isso, antes disso, etc. Por exemplo, eu gostaria de escrever um TCC sobre as tendências pedagógicas no tempo medieval, né? E por aí vai. É um ponto. Eu ainda não vi nenhuma tendência pedagógica, eu acho que tem, mas, aliás, não vi nenhum TCC que o seu construtor tenha se debruçado sobre essa situação para escrever. Obviamente, se ele vai escrever, ele vai ter que tecer algumas críticas e críticas pesadas do ponto de vista de um bom sucesso do processo ensino-aprendizagem futuro, certo? Então, essa tradição diz assim, ó, a pedagogia católica chegou através da pedagogia brasílica e depois na versão da Ratio Studiorum, que inclusive aqui bem pertinho de mim tem uma faculdade que tem esse tema, né? Não quer dizer que ela trabalha essa tendência pedagógica. Talvez até sim, não sei. Eu nunca fui lá, mas esse é o nome, né? Ratio Studiorum. Pontos a serem observados nessa tendência. Isso aqui você vai fazer com todas elas, certo? Dentro do seu trabalho. Faça um trabalho, mesmo que você não escreva muita coisa, mas o que você escrever tem um áudio ligado, aberto aí. Por favor, feche, porque vai entrar na gravação isso aí. Pois bem, então quais são os pontos que eu preciso observar? Com calma, né? Com bastante perseverança, com um ar crítico, mas do ponto de vista construtivo. Tente tirar, por exemplo, qualquer situação crítica que venha denegrir a imagem, até de quem criou a tendência, ou de quem vive essa tendência, que esta não é a nossa função, jogar pedra. A nossa função é tentar dar flor, mas dar flor por merecimento próprio. Ok? Então, esses são os pontos a serem observados que vocês vão ver aqui. Qual é o primeiro? Etnocentrismo. Então, ó, esta tendência pedagógica trabalhava isso aqui, o etnocentrismo. E o que é o etnocentrismo, professor Deusimar? É isso aí. Olha aqui. Olha a importância de se analisar o teor de uma tendência pedagógica. A partir daí, a gente passa a também perceber qual a intenção de quem criou essa tendência pedagógica. O que é que essa pessoa queria alcançar? Para ela ou para o seu segmento? Tudo tem a ver. Eu não vou criar uma coisa por criar. Eu vou criar isso aqui e vou jogar aí. Se der, deu. Se não der, não deu. Quem não tem aquele ditado? Quem não gostar, que coma pouco. Não é por aí. Porque a gente trabalha num contexto imenso, num universo, me permita aqui essa colocação, no universo do saber aprendendo, ou do processo ensino-aprendizagem. Então, tem que sair coisas que tenham sentido, e não simplesmente sair coisas por coisas. Então, vejam bem, essa tendência pedagógica trabalhava essa visão etnocentrismo. O que é a visão etnocêntrica? É aquela que vê o mundo com base em sua própria cultura. Dá para perceber, e já dá para ver aí um ponto que a gente precisa criticar? Né? Por exemplo, eu vou criar uma tendência pedagógica apenas pensando no meu estado do Ceará. Eu não quero saber dos outros estados brasileiros, não quero nem saber o que eles pensam. E me permita aqui o termo, eles que se cuidem, eles que se virem.
né? Me permita aqui esse termo. É assim que tem que fazer? Não. Porque o cidadão que eu estou preparando aqui no Ceará, mais tarde, ele pode ir para São Paulo, ele pode ir para Minas, ele pode ir para qualquer lugar. E vai até como um profissional. Você sabe que o profissional não tem lugar para trabalhar. O profissional está pronto para atender o convite que ele fizer à empresa em qualquer lugar onde for convidado, né? Eu mesmo já rodei, morei quase 20 anos no Rio de Janeiro, trabalhei lá e etc. Hoje estou aqui há um tempão vivendo em Fortaleza, né? As culturas são diferentes. Quando cheguei aqui em Fortaleza, estranhei demais, né? Os costumes, os hábitos. Então, isso precisa estar focado dentro da tendência pedagógica. Essa aí, por exemplo, a visão etnocêntrica é aquela que vê o mundo com a base em sua própria cultura. Antes de ler o restante, eu perguntaria a você, será que isso aqui tem um objetivo de formar um ser holístico ou de truncar, né, a formação de um profissional? Porque ela vai trabalhar apenas aquilo que ela vê do mundo, aquilo que ela acredita ser do mundo, aquilo que ela entende ser o mundo. Né? E não pode ser assim, porque senão vai ser uma tendência, um processo formativo tendencioso. Eu quero que a pessoa se prenda tão somente a isso, certo? Aí vem a visão etnocêntrica, é aquela que vê o mundo com a base em sua própria cultura, desconsiderando, que é um outro foco pior ainda, não é? Desconsiderando as outras culturas ou considerando a sua como superior às demais. Isto é um mau pressentimento, pois consegue muito adepto. Aí o que é que vai acontecer? Está aí. Dá só um exemplo aqui, sem entrar nesse ponto, tá? Olha, já deu aí a segunda parte, tá? Tá faltando 9 minutos. Então, o que é que nós vamos orientar? 9h30, tá? Eu não vou começar logo a outra, porque a gente passa das 10 horas, aí vou dar um espaço para você tomar um cafezinho e dar um intervalo, tá? Intervalo, porque aí é o tempo que o vídeo se prepara aqui e a gente volta a seguir para ir até o fim, ok? Então vamos voltar aqui. A visão etnocêntrica, ela vê o mundo como ela entende, né? E como ela entende, ela vai ensinar, o mundo é assim, 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 assim. Olha, vocês, se porventura ouvirem outras histórias do mundo tal, 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 desconsidere, isso não presta. Isso é coisa para quem não tem o que fazer. Vocês têm que prestar atenção nisso aqui, certo? E não só vai desconsiderar, como vai denegrir a imagem de outras sentenças educacionais, tá? Então, é um perigo. E naquela ocasião, naquele tempo, essa tendência pedagógica trabalhava exatamente isso aí. Quando a gente for fazer crítica a qualquer outra situação, eu não preciso criticar um ato errado seu, desconsiderando a sua pessoa, desconsiderando a sua imagem. O que está errado para mim não é você, é o ato que você está praticando. O que eu não gosto em você é a forma como você está falando. Então, o que é que eu vou tecer a minha crítica? Em cima do que você está fazendo, num sentido de lhe levar a uma construção, não segundo o meu dito, mas segundo aquilo que a normalidade exige do ser humano, certo? Então, eu não vou dizer, não gostei disso, por que você não gostou disso? Porque eu acho que, nesse momento, não existe achismo. A gente tem que criar em cima do que é, do que não é ou do que precisa ser, certo? Então, esta é uma situação para a qual eu chamo a atenção de vocês. Não só na hora de fazer uma análise crítica de uma tendência pedagógica, mas na hora de fazer análise crítica, por exemplo, de um setor onde você trabalha, de uma escola onde você está inserido, né? De um aluno que às vezes lhe dá muito trabalho, muita preocupação. Vou tirar aqui o trabalho, tá? Muita preocupação, porque aluno não dá trabalho a professor, dá preocupação, né? Aí você vai ter uma situação crítica, mas uma crítica pegando assim o fio da meada para puxar o bom para esse aluno ou puxar esse aluno para o bom. Aluno, ou família, ou o ambiente social, seus colegas, né? E por aí vai. Essas questões, por exemplo, políticas, o que é que a gente vê na política? Eu ainda não vi nenhum cidadão de um partido elogiar o cidadão do outro partido. Eu ainda não vi nenhum cidadão de outro partido, por exemplo, bater palma, mesmo sabendo que o que aquele cidadão
cidadão do outro partido está fazendo, mesmo sabendo que é certo, né? Eu não vou jogar ouro nesse cara, nesse homem, nessa mulher, porque se eu jogar ouro, eu estou aplaudindo, eu estou dizendo que ele está correto, e às vezes está correto. Mas a minha visão etnocêntrica daquilo que eu vivo, daquilo que eu creio, me proíbe bater palma, mesmo sabendo que aquela pessoa, daquele outro partido, daquela outra cor de bandeira, está fazendo a coisa correta. Isto é racional? Não. Isto é irracional. A quem honra, tem até um princípio universal, é bíblico. A quem honra, honra. Reconheçais os que trabalham entre vós e os tenhais com grande estima. Quem vai ter a minha estima? Quem está procedendo corretamente. Agora, esse corretamente precisa ser analisado do ponto de vista da neutralidade, focada apenas para o que é positivo e construtivo para nós, ok? Saindo lá da política, voltemos aqui para a nossa pedagogia. A gente encontra, por exemplo, alunos da pedagogia criticando o pessoal que faz serviço social. A gente encontra o pessoal, por exemplo, de medicina, que critica o pessoal que faz educação. Isso é falta de formação pedagógica. Por favor, senhores pedagogos, vocês vão ser críticos, sempre críticos. Porque o simples fato de você estar em uma sala de aula, tentando mudar conduta, né? Tentando tirar hábitos inadequados de alunos e inserir no lugar dele hábitos adequados. A gente precisa tomar muito cuidado quanto a este ponto, ok? Outra situação. Se Marx pode dizer que para os teólogos, dentro desta situação aí, a sua própria religião é considerada obra de Deus, presta atenção, tá? Para a gente fechar este bloco. Ao passo que a religião dos outros era obra dos homens. Então, este homem, dentro desse considerando, porque não era uma tendência pedagógica religiosa? Era. Não era dominada pelo catolicismo? Era. Então, surgiram vários críticos, né? E alguns críticos, às vezes, não para analisar a alma da coisa, mas para analisar a pele, a casca, e ao analisar a casca, eu vou mexer com quem criou, né? E a nossa crítica do ponto de vista educacional tem que vir de dentro para fora. O que é que está construindo? Eu vou ser o quê? Depois que eu me formar em tudo isso, né? Qual vai ser o meu anseio? Isso vai me alimentar como? Mas ele chegou a dizer que os teólogos, a sua própria religião era considerada obra de Deus, né? A visão etnocêntrica. A visão etnocêntrica deles era que quem está aqui comigo, quem crê no que eu creio, quem faz o que eu creio, é de Deus. Quem não está comigo, quem não crê como eu creio, quem não faz o que eu faço, é dos homens. E em outras situações, vocês vão ver, é coisa do maligno. Então a gente já começa não a fazer uma crítica do ponto de vista de correções, mas do ponto de vista de castração. E esta não deve ser a postura de um pedagogo, ok? Então essa é a primeira visão dessa tendência pedagógica, tá? Etnocentrismo. Por exemplo, faltam aqui 2 minutos, por exemplo, vamos lá. Na sua etnocentria, como é que você analisa a nossa sociedade? Como é que você analisa aquele que não está no seu caminho? Como é que você analisa aquele que não está no seu setor? Do ponto de vista humano, do ponto de vista das condutas sociais, né? Porque hoje não está muita mudança, gente jogando pedra aí, até recentemente pessoas queimando pessoas, né? Tem lá um pedinte lá dormindo, alguém passava, jogava álcool, gasolina, tocava fogo. Gente, que situação, que humano é este, né? Tem lá as pessoas fazendo lá um movimento lá político, os outros vão lá e jogam pedra, queimam as bandeiras, etc. Gente, isso é coisa de humanos. Porque de irracionais não é, o irracional não faz isso, né? Então é coisa de humano, mas coisa de humano com uma formação não humana, porque o humano precisa ser ponderado, até na hora, não tem uma deixa interessante, que é um princípio bíblico,
eu vou terminar esse tom aqui falando isso para vocês, né? Olha, a palavra dura vai sempre suscitar a ira. Então, se você faz uma crítica com palavras duras, você vai fechar totalmente a pessoa que está do outro lado, que pode lhe ajudar, vai lhe fechar e, em vez de fazer assim para você, ó, vai fazer assim para você. Em vez de fazer assim para você, ó, vai fazer assim para você. Então, nós temos que ter esta consciência na hora que formos fazer as nossas críticas. A palavra dura suscita a ira, a palavra branda desvia o furor. Então, você está falando verdades absolutamente pesadas, mas você está sabendo usar a palavra, aí você vai ser aceito em qualquer situação. Beleza? Menos de 1 minuto, você já sabe. Bom café, uma boa água para vocês. Vocês vão ter aí um momentinho aí para ter aí um descanso, e nós